Você vai naquele caderno chamado Textos para Avaliação. Lá tem 50 textos e você vai pegar o texto de número 22. Funciona assim a avaliação inicial, tá? Você pode pegar esse texto ou qualquer outro texto, tá? E você marca 1 minuto no relógio. E começa a ler naturalmente. Nem rápido, nem devagar. O seu normal, com um único e exclusivo objetivo, tentar entender o que você leu. Tá certo? Tá certo. E aí eu vou colocar aqui no meu cronômetro, vou estar acompanhando aqui para você. Quando eu disser já, você começa a leitura, né? Tá. Quando é num texto comum, você vira a página e continua lendo. Como esse texto ele tem um limite, se sobrar tempo, se eu não disser para parar, se eu não avisar e disser acabou, você lê de novo. Então vamos lá, pode começar a leitura. Tá. Tempo esgotado, né? Bacana. Então você teve aí 1 minuto para ler. E aí, no caso, quando você usar, né, um texto comigo, eu faço 10 perguntas. Cada uma valendo 10 pontos, dá 100 pontos ou 100% de assimilação. Tá? Quando você fizer sozinho, tiver curiosidade de fazer testes durante a mentoria, aí você vai pegar um papel e uma caneta. Você tem aí papel e caneta? Tem. Quando você fizer sozinho, você vai escrever, vai fazer em brainstorm, né? O que eu li? Escreve, escreve, escreve. Quando você vê que não sabe mais nada, você dá uma olhada para o texto, dá uma olhada no que você escreveu e se dá uma nota. De 0 a 10, eu vou dar aqui 3, 5, 7. O bom de fazer comigo, nós vamos fazer vários, dezenas de testes, tá? O bom de fazer comigo é que a gente tem esse controle científico, né? De estar fazendo a pergunta, observando sua reação corporal e dando a pontuação, como é o caso agora. Então, pergunta de número 1. Você ainda lembra o título do texto? Você vai escrever assim, ó, teste, né, de velocidade e compreensão. Número 1 é a primeira pergunta. Método de estudo? Escreve a resposta, método de estudo. Legal. Você ganha aí seus 10 pontos. 10 pontos. Esse texto é novo para você, né? Sim. Tá. Número 2, porque é um texto clássico, eu já testei mais de 1 milhão de pessoas usando essa ferramenta. Tá? Então, número 2, tem uma frase aí, entre aspas, né? Costuma-se dizer que quando está entre aspas, né? Ou a primeira coisa que a gente lê é a que fica, não é? Sim. Qual era a frase? Aprender é aprender? Isso, escreve a frase. Isso, 10 pontos. A número 3 você vai pensar e vai escrever. Aí depois que você escrever, você vai me avisar, escrevi, aí nós vamos corrigir. Tá. Número 3, 4 categorias profissionais gostam dessa frase. Quem gosta dessa frase? Então escreve aí. Astronautas? Não. Né? Engenheiro agrônomo? Não. São 4. Quando você disser, eu já coloquei no papel. Acho que eu só lembrei só de um só. Qual? Pedagogos, professores, né? Você escreveu o quê?
Pedagogos, entre aspas, professores. Os dois estão certos. Pedagogo é um profissional, professor é outro. Tá? Então, põe 5 pontos. Se são 4, cada um vale 2,5. Lembrou 2, 5 pontos, certo? Sim. A mesma coisa, eu vou fazer a pergunta, você vai pensar, vai escrever, vai numerar a pergunta, para a gente avaliar o total depois, certo? Então, número 4. Eu quero saber aí, né? Já entre os alunos, né, é comum ouvirmos o quê? Escreve. Se não lembrar, deixa um traço. Se souber, anota. E depois eu falo a pontuação. Não lembro. Não lembro, gente. Deixou um traço? Uhum. Os alunos reclamam que estudar é difícil. Ah, tá. Tá. Número 5. O texto coloca aí 3 dificuldades. Estudar é difícil. Por quê? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Quais são as 3 principais dificuldades citadas? Os 3 argumentos. Quando você não souber mais, você me avisa. Quando terminar, me fala. Eu acho que eu só lembrei de um só. Esquece de ler? A dificuldade que ele Esquece o que tem leu. é esquece de ler. Do que Tá. leu, aham. A minha dificuldade para ler é porque eu esqueço. Tá, não está errado, mas não foram os argumentos citados. Ah, O primeiro é não consigo me concentrar. hum, Então é difícil estudar porque eu não consigo me concentrar. A outra é porque meu estudo não rende. A pessoa estuda várias horas, quando ele vai olhar, não estudou quase nada. Tá? E a outra é porque eu não sei por onde eu começo. Tem tanto sim. livro para estudar, tanto conteúdo que vai cair na prova ou no concurso, que a pessoa não sabe o que, é que ele pega primeiro. Não é isso? Uhum. Tá. Então, esses eram os 3, você vai pôr um X, esse que você colocou não está entre os 3. Número 6, tá? Vou fazer a pergunta, você anota. Tá, para estar motivado para estudar, eu preciso ter... Escreve. Se não lembrar, deixa um traço. Para estar motivado, eu preciso ter... Acho que não está no texto. Um objetivo específico? Tá, coloca objetivo específico, tá? Eu vou lhe dar 5 pontos. A resposta é ter metas. Metas parece, mas não é objetivo. Metas são pedaços pequenos dos objetivos. Né? São pequenos passos que eu dou rumo a um objetivo maior, que pode ser uma banca, que pode ser um mestrado, que pode ser uma pós, pode ser um TCC, pode ser um concurso, pode ser um aperfeiçoamento pessoal, espiritual ou profissional. Né? Tá, então, número 7, para vencer a preguiça, indisposição para estudar. Anota aí. Determinação, James? Tá, põe a determinação, você faz um X, né? Não está no argumento do autor, não diria que está errado, mas ele diz que para vencer a preguiça, a indisposição para estudar, eu tenho que ter rotina. Né? Eu tenho que determinar um lugar e um horário para estudar todo dia. Ok. E aí, quando eu crio o hábito, eu já faço automático, nem questiono. Não dá nem para sentir preguiça. Número 8, no último parágrafo você leu, né? A leitura é uma grande oportunidade para... Você leu tudo, inclusive? Li. Eu parei bem na primeira linha. Aí você começou a reler a primeira linha? Foi isso? Não, eu li tudo, aí eu parei na última linha. A primeira linha eu Tá. parei. Então você não leu o rodapé. Não. Só Ok. passei o olho. Inclusive, a número 9 é sobre o rodapé. Número 9, lá no rodapé tem o nome do livro, a fonte de onde eu tirei o texto. Deixa um traço. E número 10, você leu quantas palavras tem o texto? 189? Cento e... Escreve aí, não fala não. Quanto você escreveu? 10, escrevi 10, né? 189. 189. Põe um X, é Ah, 169, né? nossa. Beleza. Ok.
Então, desse total aí, né, do que Oito, você oito, leu, oito, deu James. Você não quantos corre... pontos? Então, oito você não corrigiu. Foi desenvolver? 8? Aham. Tá. A 8 é local e horário, não foi? Não, não, desculpa. Desenvolver a inteligência, tá? A Foi resposta. oportunidade na leitura. Você colocou outra coisa aí. O que você colocou? Desenvolver. É errado, X. X. Tá, É, beleza. Total, 30%. 30%, tá? 90% dos alunos não passam de 30. Ah, tô dentro. Qual é o problema de você estar lendo 30%, memorizando 30% da leitura? A Qual é o concentração? problema? A concentração. Não, não é um problema de ter compreendido tão pouco. Qual é o problema de você estar entendendo 30%? Porque significa que você vai ter que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Ah, sim. Ou seja, se você entendeu só 30% para ler um texto desse tamanho aqui, Uhum. você vai ter que ler 2, 3, 4 vezes. E Ah, qual é o problema de ler 2, 3, 4 vezes? tempo, né? O tempo que a gente não tem, É. certo? Com leitura dinâmica, eu leria esse texto 20 vezes. Ou, E não erraria nada, né? Porque não dá verdade. para você errar um texto que você lê 20 vezes. Então, aumenta a velocidade, potencializa a compreensão. Enquanto seu concorrente lê um capítulo, você leu a prova toda. Aliás, quando o seu concorrente leu uma questão, você leu várias questões. Enquanto o seu concorrente estudou um capítulo, você estudou o livro todo. Uhum. Um dos Correto? grandes, um Então, dos grandes essa problemas meu também. Meu você não tem também problema, é. não. Você está na média Não? de 90% das pessoas. Eu falei. 90%. Eu já fiz esse teste com mais de 1 milhão de pessoas. Ok. 90% não passou de 30%. E os quiseram, Uhum. que não lembra nada. Nem o nome dele. Não, o nome dele lembra. Né? Porque na prova tem que pôr o nome, né? Então, tem gente que não acerta nenhuma questão, Uhum. tá? Então, dentro dessa expectativa aí, nós vamos para a primeira ferramenta, que é fazer você sair de 30% para Uhum. pelo menos 50%, 60% na próxima aula. Beleza. Número 1, escolher um livro. Escreve aí, primeira ferramenta. Item 1, escolher um livro. Um Tem livro um, fácil, tem um livro que eu já escolhi, James, esse aqui. Será que. isso, um livro fino. Ó, tá vendo? É um best-seller. Quando é best-seller, quer dizer que o público gosta, Aham. certo? Por que você escolheu esse livro aí? Deixa ele aí para a gente registrar. Você quer que vira? Não, É, eu comprei ele faz tempo, né? Aí tá aqui na minha prateleira aí. mas só porque estava na prateleira, Não, era para ler, né? Aí eu comecei a ler ele. tá? Então, o motivo que você lê o livro é que faz você gravar a longo prazo. Eu peguei Ah, porque estava na prateleira. Foi um livro que eu tinha lá, eu peguei ali, tá? Sabe qual é o grau de retenção desse tipo de livro? Zero. né? Faz Agora, sentido. eu vou ler esse livro porque eu vou fazer o TCC, eu vou ler essa apostila, estudar essa apostila, porque vai mudar minha vida. Eu vou ler esse material porque eu acredito que eu vou me transformar como pessoa. Você tem que estar apaixonado pelo livro. Ou, Então, a escolha do livro na mentoria é fundamental. Isso me parece ser um ótimo livro. uhum. Tá? Parágrafos curtos, letra grande, bem diagramado, centrado, o papel é pardo, né? É, amarelo, né? É, Meio amarelado, meio isso amarelado. melhora a visualização. Tem um marcador de página. Número 2, coloca aí. Uhum. Ler por aproximadamente, né, 10 minutos. Então, você vai começar, se for o caso, reinicia o material. Aí você vai lendo, 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 lendo. Quando você perceber que acabou o tempo, você põe no timer, né? No cronômetro, não. Qual que é a diferença de colocar no timer? A diferença é que ele vai apitar, ué. Ah, sim. Aqui, ó. Você não vai ficar prestando atenção nele, Uhum. tá? Porque se você coloca no cronômetro,
ao invés de você prestar atenção no que você está lendo, você vai estar prestando atenção no relógio, no cronômetro. Aí tá, terminou, número 3, coloca aí, ó. Esse é o pulo do gato. Qual é o segredo da ferramenta? É esse agora. Você vai colocar mais 5 minutos no seu timer. Liga, né? Fecha o livro, marca, né? A página onde você parou para continuar amanhã. Fecha o livro e agora você vai explicar o que você leu em voz alta. Para alguém ou alguma coisa. Tá? Então, você vai explicar para um vaso, uma vassoura. Você achar melhor. Por conta de alguns vídeos seus, eu já faço isso nesse livro aqui, né? Tá. Mas você lê religiosamente, se programando, 10 minutos, explica em voz alta, com objetividade, clareza de ideias, para alguém ou alguma coisa? Não como deveria. Então, o resultado é não como deveria. Tá certo? Então, esse é o seu desafio. Na semana que vem tem outra prova, certo? Ok. Tá? Então, a ideia é essa, né? Eu estou registrando aqui.